Finalmente consegui ligar o motor do Murcielago. Mas não por muito tempo. Tivemos que desligar imediatamente. Sim, isso porque ainda não conectamos nenhuma linha de refrigeração. Mas hoje descobriremos se a reconstrução do motor foi realmente bem sucedida ou não. E se foi, talvez até consiga dirigi-lo. Parece que foi ontem, quando comprei o carro dos meus sonhos, o Lamborghini Murcielago. Legal, é tudo que eu sempre sonhei. Ele estava abandonado em um local de pista com o motor quebrado e alguns outros problemas bem sérios. Esqueça o motor, você cometeu um grande erro. Mas sem ter nenhuma experiência anterior com motores Lamborghini, eu e meu pai tentamos reconstruir o carro e o motor, encontrando maneiras de manter os custos baixos. Você pode ver quase tão claro quanto o dia o logotipo da Ford ali. Ligamos o motor no último vídeo, mas o verdadeiro teste será quando colocarmos em temperatura ambiente. E a minha esperança é que ele aguente. É muito difícil saber por onde começar, porque provavelmente vou acabar fazendo uma coisa e depois vou ter que desfazer uma outra coisa. A única coisa que quero fazer é deixar esse carro funcionando a temperatura. Então, para atingir a temperatura, precisamos de resfriamento. E para o resfriamento, precisamos de todas as linhas conectadas. Então, acho que é daqui que vamos começar e depois seguiremos a partir daí. Na verdade, o que vou começar fazendo é remover o para-choque traseiro. E vocês vão saber por que mais tarde. Mas isso facilita o acesso a algumas outras peças, como o suporte para segurar o diferencial traseiro no chassi auxiliar. Há um parafuso longo que passa pelo diferencial e pela bucha, e depois 2 suportes de cada lado que o prendem ao chassi. E então nos deparamos com um problema que só Murcielagos é que tem. Aqui está o problema, tá? Lamborghini faz essas coisas. Em vez de fazer as coisas que cabem no carro, eles fazem apenas um suporte genérico e depois adicionam calços. Então eu apertei isso sem calços. O meu pai está fazendo à frente e agora você vê que esse suporte estão tão longe dos buracos reais em que precisam estar, porque o diferencial puxa o motor para trás, então preciso colocar alguns calços atrás para que consigamos isso. Sim, vamos calçar o carro inteiro. Agora tenho que afrouxar os suportes que acabei de apertar, apenas o suficiente para que meu pai possa colocar os parafusos do suporte da caixa de câmbio e, estando na altura certa, adicionar os calços, que são de verdade da Lamborghini. Claro que isso é uma coisa da Lamborghini, mas não sei, talvez as Ferraris também sejam iguais. Mas há uma coisa que deixamos desconectada. Uma coisa que está faltando é o tubo de transmissão que se conecta à caixa de câmbio aqui para o diferencial dianteiro ali, o que dá tração nas 4 rodas. Mas parece essa tração traseira é melhor, menos esforço na embreagem, elas são bem mais leves e claro. Você pode se livrar do diferencial dianteiro e de todo o eixo transmissão também. Então vou comprar um kit para isso, mas agora acho que podemos dirigi-lo, bom, espero, sem aquele tubo de transmissão ali. E para fazer funcionar, tudo que preciso fazer é conectar os eixos de transmissão traseiros, ambos os lados ao diferencial traseiro. E quando conseguimos o kit de conversão de tração traseira, posso remover o diferencial dianteiro também. E com isso feito, agora é hora de descobrir para onde vão todas as linhas de refrigeração. E tudo mais que vai no compartimento do motor. Lembre-se, nunca desmontamos esse carro. E porque nunca o desmontamos, fica muito mais difícil de montá-lo novamente. Mas agora todas as linhas de refrigeração estão conectadas ao motor, aos radiadores. E o meu pai e o Fred estão começando a encher o sistema de refrigeração com o líquido, é claro. Acho que todos os fluidos estão no motor agora, fluido de direção hidráulica. Também abastecemos o refrigerador. Espero que atinja a temperatura. E com um pouco de sorte, nenhum líquido entrará na câmara de combustão, porque se entrar, aí haverá muita fumaça. Pronto? Vai lá! Primeira vez! E parece que... ótimo! Parece muito bom! Espere, a fumaça que você vê ali é combustível não queimado, que pode significar muitas coisas. Uma possibilidade é que a sincronização não está certa, o que significa que as válvulas de admissão ou escape estão abrindo em um momento completamente errado. Outra possibilidade podem ser sensores de oxigênio com defeito. Eles pegam a leitura do oxigênio que sai do motor, a leitura vai para o ECU e então o ECU pode informar aos injetores do combustível quanto injetar ou não, mas pode haver uma falha em qualquer um desses componentes. E parece que esse é o caso, porque começou a dar defeito. Ele começou a acelerar aqui sozinho, tá fazendo as coisas por si mesmo. E logo então começou a falhar. Acho que tá faltando nesse lado. Oh! Desliga! Desliga!
Então o quê? Não, agora tá fazendo os dois. Acho que esses precisam sincronizar de novo. Com certeza. E eu colocaria isso em um diagnóstico. Porque tem algo acontecendo com o combustível e algumas vezes funciona, outras vezes não. Por que tá pegando fogo? E para saber o que está acontecendo, o Lamborghini precisa de uma ferramenta chamada LDAS. Uma ferramenta especial de diagnóstico que, claro, eu não tenho. Eu só tenho o meu Autel, que se conecta à porta OBD. Então eu vou tentar isso para ver se consigo alguma leitura básica. E conseguimos! Um problema com o sensor da posição do acelerador, mas o que queremos examinar é o cilindro 2 com injeção de combustível e curto com terra. E depois de observar, parece que temos um problema com a fiação dos injetores de combustível. Parece que depois de anos estando na pista, os fios ficaram quentes e frágeis. Então meu pai veio para consertar todos os fios desgastados e aqueles que estavam quebrados no tear que levava aos injetores de combustível. E tentamos de novo. Mas ainda assim, o problema continuava a persistir. E os mesmos códigos de falhas de antes. Isso então nos levou a pensar. E poderia ser um injetor de combustível com defeito. Então fomos verificar. Se é o injetor, por que não tiraram? E é verdade, na parte 8 da construção, enviamos os injetores de combustível para a Artec para serem testados, colocar novas cestas e vedações neles. E todos funcionaram bem. Então parece estranho que seja um injetor de combustível com defeito. Mas a melhor maneira de saber isso é trocar o injetor de combustível número 2 pelo injetor de combustível número 1 e então ver se o código de falha o segue. Então é isso que estamos fazendo agora. Também colocamos uma pequena câmera embaixo apenas para ver se todos os injetores também estavam encaixados corretamente. E estavam. Então vamos testar pela terceira vez. Cilindro 2 de novo. Cilindro 2 de novo? Sim, então é fiação ou você coloca o mesmo injetor de volta. Ainda sem sorte. E a falha ainda estava no cilindro 2. Mas não conseguimos ter 100% de certeza de que o Autel está nos dando a leitura correta, pois não é a ferramenta da Lamborghini. Mas aí tivemos uma outra ideia. Então nesse motor, eles têm 2 ECUs neste motor, uma na frente e outra atrás. E isso controla cada banco. Um controla um banco de um lado e esse controla o outro. E você vai ver. Valeu. Kevin, que há uma etiqueta branca e uma etiqueta amarela. E no motor você pode ver coisas que acho que é uma etiqueta branca e... não, é uma etiqueta amarela. E aí tem coisas com a etiqueta branca aqui. E se estiverem erradas, o motor inteiro estará se comunicando mal. Então, eu acho. Vamos só mudar de lugar. Cilindro 2. Não vai mais ser cilindro 2, então... porque poderia ser cilindro 10, eu vou trocar de lugar para ver se esse é o problema. Ok, então o que eu fiz aqui agora foi... movi as etiquetas amarelas para esse ECU e depois as etiquetas brancas para o ECU traseiro. Não acho que funciona, mas pode ser. E quando ligamos, soou muito melhor do que antes. E quase parecia que estava aprendendo. E a inatividade melhorou com o passar do tempo. Parece estar funcionando um pouco melhor. Desconectei um dos copos do acelerador para ver se estava realmente funcionando. Começou a acelerar, então é como se os outros estivessem comprometendo o corpo do acelerador, o que é uma boa notícia. Significa que estava se comunicando com tudo. Tá parecendo bem agora. Parece bom agora, então é hora de acelerar. Ah, meu Deus! É muito legal! Acho que finalmente conseguimos. O morcelago estava funcionando perfeitamente. Mas ainda tem muito mais coisas para fazer. Mas é um sentimento maravilhoso que conseguimos fazer isso, contra todas as chances. Então é hora de fazer mais algumas coisas.
Todo o meu amor por Murciélagos veio literalmente do som deles. Eles soam como um carro de Fórmula 1. Mas quando a Lamborghini usou isso como um sistema de escapamento padrão, ele literalmente matou o som. É tão pesado e isso matou tudo. Mas temos uma solução para isso. Acho que temos a solução. Pode ser muito alto, mas eu não sei. Mas parece louco. Isso é tão leve. Ah, tá, chega. Isso é ridiculamente pesado. E aqui dentro está o resto do escapamento de titânio que eu comprei na Carbonized UK. E esses caras... Não vou te mostrar isso ainda. Os caras mataram tudo. Espera até ver a seção central do equipamento, que mostraremos em um minuto. Mas primeiro precisamos tirar essas peças. Então sai com o velho e entra com o novo. Só Deus sabe o que passou nessa caixa traseira. E a única maneira que encontrei de descobrir o que a caixa traseira já passou e o carro é fazer a checagem usando a Car Vertical. Agora olha isso, eu acabei de encontrar algo interessante. Na parte de cima do relatório do Murciélago parece tudo bem. Não houve fraude de quilometragem, nunca foi registrado como roubo, não há registros de acidente e nenhum financiamento pendente. Mas quando eu rolo pelo relatório, posso ver a história completa do carro, incluindo qualquer alteração na placa deles. E dá uma olhada nessa troca de placa que vemos aqui. Ele costumava ter o V9999 Lam como uma placa de matrícula. E depois de copiar e colar no Google, encontrei múltiplas fotos do meu Murciélago verde lá. Uma delas estava em Londres. Parece tão limpa. E isso é em 2008. Então o que deu errado? Voltando ao relatório, posso ver todas as revisões e toda vez que ela mudou de dono. Também consigo ver o gráfico de milhagem e tudo tá certo aqui. E é claro, nunca foi registrado como estando em acidente. Mas se você checar um carro que sofreu um acidente e ele foi leiloado em um site de leilões de acidentes, é provável que você verá as fotos de quando ele foi leiloado, como esse Range Rover aqui. Então vou pedir, se você nunca checou o seu carro usando o Car Vertical antes, vai lá e checa usando o link que está no box abaixo e use o código MATT para desconto também e encontre alguma história estranha sobre o seu carro ou o carro que esteja pronto para comprar. De volta ao escapamento. A metade inferior está ativa até certo ponto e está tudo solto porque não sabemos como alinhar para o para-choque. Mas há uma metade superior nisso e também há uma válvula que funciona no vácuo e que abrem e fecham. E assim, o que tecnicamente tornaria o escapamento mais silencioso porque ele empurrará o ar por aqui para os silenciadores que estão por aqui. Espera até verem isso. Sim! Veja só isso. E o logo bem no meio, 2 silenciadores, não tenho certeza quanto trabalho isso vai render, mas é absolutamente louco. E Chris, eu seguro isso pra você. Faça as honras. Olha só. Só quero fazer isso de novo. Não foi tão bom, hein? Nós dois o alinhamos com o resto do escapamento. E claro, porque era de titânio, limpamos qualquer sujeira, recuamos e admiramos um pouco. Isso parece absolutamente surreal. Eu estou, de verdade, vivendo o meu sonho agora. Não acredito! Uma última coisa a fazer é conectar as linhas de vácuo para abrir e fechar as válvulas. Cada um deles conecta um ao outro e então usa uma peça em T que temos que guiar até o carro de alguma maneira. Mas falamos disso mais tarde. E então eles vão nessa caixa, que é conectada à energia. E aí, com um botão, podemos abrir e fechar as válvulas. Aí vai. Ele tá abrindo bem devagar, não é? É. Preparado? É. Aí. Aí. Ok, legal. Esse é o fechado. Esse é um 10. Eu vou dar um 5. Tá pronto, Chris? Eu nasci pronto. Isso vai fazer muito barulho. Quer saber o que na verdade? Você investiu nisso, né? É, tô com medo. Tá, imobiliza. Ok? Pronto? Sim. Uou! Oh, meu Deus! Que isso? Eu quase morri. Ó. A maior chama saiu e foi bem direto pra cá. Tá no modo alto ou silencioso? Silencioso. Tá no silencioso. Parece tranquilo. Vai. Como foi?
Tem chamas em todo lugar. Tem chamas. Não apague tudo, não apague tudo. É muito legal, é alto. Ainda bem que estamos usando isso aí, ó. Vamos ter problemas por causa disso. Ah, meu Deus. Isso é muito insano. Foi muito louco. Isso foi uma loucura, mas a razão pela qual tirei o para-choque foi para consertar a fiação do ventilador. Se você lembra, em um vídeo anterior, descobrimos que a empresa de experiência em pista conectou o ventilador para ficar ligado constantemente. Claro, para manter frio durante dias de pista. Eu não queria que ficasse ligado o tempo todo, então tive que pegar 2 novos conectores e depois conectá-los ao chicote elétrico. E com isso feito, agora é hora de começar a colocar todos os painéis da carroceria de volta no carro, começando com o para-choque traseiro. Todos os painéis de fibra são fibra de carbono ou uma forma de fibra de vidro, mas nem por isso são leves. Tudo ainda muito pesado e se encaixa de maneiras estranhas e maravilhosas. Só veja a parte de trás, olhe o quanto ela se flexiona. E é por isso que amo os morcelagos. Tem um problema. Esse escapamento é para um modelo LP. Pensei que seria exatamente o mesmo. Mas parece que essas são as pontas do escapamento e coloquei o para-choque para alinhá-las e quando as coloquei, elas são um pouco curtas demais. O que pode fazer o para-choque pegar fogo. Elas não eram para estar aqui, mas elas estão lá embaixo. Então, tá, eu coloquei agora porque eu quero realmente dirigir o carro, mas as chamas não são uma boa ideia quando estão lá. Acho que precisam ser literalmente... Acho que aqui é provavelmente a melhor aposta, mas tudo bem, a gente pode alongar isso e encaixá-los ali, mas tá bom, né? É o que é, vamos lá. Com tudo isso colocado, posso colocar também o painel traseiro, que abriga as luzes da placa, mas tenho quase certeza que estão faltando algumas peças, mas falaremos isso no vídeo posterior. E logo depois o hardware para as asas de morcego na parte traseira para se abrirem para o resfriamento extra nos radiadores. Colocamos a luz do freio central e em seguida as caixas de ar de carbono que ficam na lateral do motor. Bem aqui do lado desse lugar. Está começando a aparecer completo agora. Tenho que conectar as mangueiras dos corpos do acelerador às caixas de ar de carbono, para as quais ainda não temos filtros de ar, mas novamente teremos tempo para fazer isso em um vídeo posterior. Eu só queria tirar esse carro da garagem por enquanto. Por último, mas não menos importante, eu e meu pai colocamos a tampa do porta-malas. Agora chegamos à última coisa para colocar em movimento depois da nova embreagem ser sangrada. E só falta isso. O pai tá procurando a maçaneta, tá bem aqui. Então, temos que adicionar o fluido de embreagem, que deve estar aqui embaixo, eu acho. Isso é. Como que você enche isso? Por esse buraco. Oh! Esse é o reservatório. Essa foi uma reflexão bem tardia, não é? Eles literalmente colocaram e pensaram, como vão colocar o fluido? E aí acabaram usando uma serra elétrica e perfuraram o carro, não foi? Então todos os freios e todo o fluido vai ter que ser trocado e... Estou planejando trocar os freios e fazer a suspensão, mas por enquanto só quero fazer essa coisa andar, então... Tá vendo ele encher? Continua. Aí. Então a ideia é tirar todo o ar da embreagem, a linha hidráulica que empurra a embreagem, e ainda não puxamos o freio de mão, mas não precisamos disso para dirigir. E aí tem o sangrador. Tem um sangrador com sangramento bem ali em cima, na parte superior. Muito difícil de ver, mas tem um sangramento na parte superior. Vamos quebrar isso, eu vou pisar no pedal, os fluidos vão descer até todo o ar sair. E esvaziar tudo. E talvez consigamos pegar a embreagem. Dedos cruzados. Vamos, meu jovem. Tá, eu pressionei. Continuei puxando a embreagem, enquanto meu pai abria o bocal da sangria e deixava-o a sair. Depois travava e então eu podia levantar a embreagem de volta até que todo o ar saísse. Oh! Sim! Abaixo. Tá indo bem. Tem uma última
peça para ir aí. Bem aqui, e é a parte mais importante do carro. A forma para o manual formado. E claro, o câmbio. Agora que eu tinha a embreagem, conseguíamos movê-lo. Eu estava ficando muito animado para dirigir o Murcielago pela primeira vez. Só faltam algumas peças finais. Sim! Ah! Baixamos o carro então. Ligamos a ignição. Mas depois de ligá-lo, percebemos que tinha um outro problema. Não tenho nada. O acúmulo é enorme. Que expectativa. Parece que a embreagem não estava envolvendo o suficiente para engatá-la. Talvez tenhamos sangrado errado. Não. Segundo. Ele funcionou. Tô sem embreagem. Não. Sem embreagem. Bem, parece que temos um problema com a embreagem. E tá bombeando. Mais alto. Vê se conseguimos alguma coisa. Não. Mas que droga! Oh! Tão perto de dirigir. Eu vou ficar sem tempo. Vou ter que terminar o vídeo bem aqui. Não! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, clica no botão de inscrever e dá sua curtida. E te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tem uma gambiarra acontecendo aqui agora. Desconectei os injetores, mas também coloquei um pouco de combustível no V do motor, então... Ah, meu Deus. Não é como se ele cuspisse chamas. Tudo bem. Whoa!